Vamos acalmar agora os nossos corações. Nesse momento, nós temos pessoas acompanhando pelo nosso portal, através dos nossos canais, através do YouTube. Temos as pessoas presencialmente no Grupo Saber Amar. Temos as pessoas do Retiro da Luz também acompanhando a gente. Então, vamos acalmando nossos corações. Nós vamos ter o Geraldinho e o João Pedro nos acompanhando também de forma online, porque eles estão se recuperando aí de um problema gripal. Logo, logo, se Deus quiser, estarão conosco também. Hoje vamos ter o Silas na apresentação, fazendo a palestra para nós e nos honrando com a presença dele aqui. Vamos acalmando então nossos corações, esvaziando a nossa mente, pedindo a Deus que nos auxilie, que nos acompanhe na noite de hoje, pedindo as graças de Nossa Senhora, pedindo a Jesus Cristo que possa nos cobrir com toda a proteção divina no dia de hoje, acompanhando as nossas palestras, os nossos estudos. Vamos pedir a bênção para todos que estejam presentes ou online, estender essa energia de luz para todos os participantes, pedir pelas pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, e que carecem tanto da nossa caridade, da nossa fraternidade. Vamos levar um pouquinho de amor aos nossos familiares e amigos, vamos pedir pela saúde de todas as pessoas que estejam enfermas neste momento, vamos pedir por todos os nomes que colocamos nos cadernos de preces e orações, sejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas, para que Deus possa continuar protegendo, amparando e cuidando. Que tenhamos uma noite abençoada. Vamos rezar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não esqueçamos o que está acontecendo no sul do país, onde 80% de todos os municípios estão sob as águas. Vamos ajudar, seja com orações, com doações, vamos nos certificar da credibilidade dos canais que estão sendo abertos para as doações, mas vamos levar e emanar luzes através dos nossos guias e mentores espirituais, através do Chico Xavier e dos coordenadores espirituais dessa casa, para proteger todos os nossos irmãos, familiares, amigos, parentes, desconhecidos do Rio Grande do Sul. Que eles possam reconstruir a cidade, que eles possam ter vida e saúde, e eles possam sentir o amor que todos nós estamos enviando para eles nesse momento. Só existe um Deus, Ele é nosso Senhor, com seu Filho Jesus Cristo, Espírito de amor. Tudo nesse lugar será purificado pelo sangue de Jesus, que na cruz foi derramado. Guia nossos caminhos hoje e sempre, Jesus. Amém, que assim seja. Silas, pode começar. Muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja conosco. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez na casa? Só quer se apresentar para nós? Meu nome é Kleber José Vieira. Eu estou vindo pela primeira vez por indicação do meu filho, Leonardo Rocha Vieira, que já conhece, já frequentou aqui, mas está morando em São Paulo. Então, estou tendo o primeiro contato e tal, e pretendo dar continuidade aqui ao trabalho. Seja muito bem-vindo, viu? Mais alguém?
Então, pessoal. Geraldinho mandou uma mensagem aqui, que hoje completa 97 anos. Atrás, em Pedro Leopoldo, Chico Xavier participou da sua primeira atividade espírita cristã em Pedro Leopoldo, 7 de maio de 1927. Que bacana, que legal. Viva Chico! Viva Palmas Chico. pro Chico, gente! Muito bom, uma data especial para todos nós, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema que já é de conhecimento de muitos de nós, mas é sempre muito importante a gente estar revendo essas informações, porque elas são importantes no nosso processo de caminhada espiritual, né? A nossa estrutura enquanto espíritos encarnados, os corpos que nós estamos revestidos e que nos proporcionam a possibilidade de, enquanto espírito, estarmos investidos de uma indumentária carnal e tendo a oportunidade de realizarmos as nossas experiências com cunho de crescimento espiritual. Então, nós vamos iniciar trazendo uma frase, né, um material que está escrito na lápide de Allan Kardec, na França, que diz assim: nascer, viver, morrer, tornar a renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Então, sempre que a gente fala de encarnação ou de reencarnação, nós nos fundamentamos dentro desse princípio, né? É o princípio das inúmeras existências corpóreas, até que o espírito atinja uma determinada evolução e não se torne mais necessário o corpo carnal. O espírito, ao encarnar no plano físico, ele vem assim constituído. Então, nós, enquanto encarnados, nós somos espíritos, somos perispírito, temos o fluido vital e temos o nosso corpo físico. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses 4 itens. O espírito é o princípio inteligente da natureza. O espírito, ele habita todo o universo, né? E ele é o ser vivente, o ser eterno. O perispírito, nós vamos falar muito sobre perispírito hoje, mas no espírito encarnado ele funciona como intermediário entre o espírito e o organismo, governando a formação e o funcionamento deste. Então, ele já fala aqui 2 situações que são muito interessantes, que nos chamam a atenção. Primeiro, ele está dizendo que o perispírito ele serve como formador e ele tem o papel de contribuir para o funcionamento deste corpo físico jungido, ligado ao espírito eterno. E nos mundos espirituais, o perispírito ele é utilizado pelo espírito como veículo de manifestação. Então, o corpo perispiritual, quando nós desencarnamos, ele mantém a sua forma da última encarnação, né? E dependendo do grau de evolução que o espírito tenha, esta forma perispiritual ela pode se formar na medida da vontade que o espírito tem, porque ele é um corpo plástico e ele é suscetível de transformações sobre a influência mental daquele espírito, já de uma certa condição, volto a dizer. Vamos falar do fluido vital, né? Hoje, no nosso estudo dos passes lá, nós conversamos sobre esse tema, por coincidência, né? É o princípio elementar existente no universo, de onde procede todas as modificações e transformações da matéria que conhecemos, da vida e movimento ao corpo. Então, esse fluido é um fluido também intermediário entre espírito e matéria. E o corpo físico, que é o instrumento que o espírito utiliza para atuar nos mundos materiais. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre cada um desses corpos, cada um desses itens, e aí, na medida que vocês quiserem interromper, quiserem acrescentar, para tornar o assunto assim, mais enriquecedor, vocês fiquem à vontade, tá bom? O corpo físico é uma concessão da bondade divina, concessão sublinhada, em vista de dificilmente nosso comportamento torná-lo um direito por méritos adquiridos. Então, ele está falando que esse corpo que nós habitamos hoje, ele é um corpo que ele nos é concedido por empréstimo. Ele não é um corpo que nos pertence, é uma dádiva divina, é um instrumento que nos é oferecido
para que a gente possa realizar as nossas experiências múltiplas. Então, diferentemente do que muitos dizem, que o corpo me pertence e eu faço dele o que eu quiser, não é bem assim à luz da doutrina espírita, né? O corpo físico nada mais é do que um instrumento para a alma. Então, o corpo é uma vestimenta que o espírito se utiliza durante um período reencarnatório para que ele possa realizar as suas experiências, tá certo? Então, é uma oportunidade que o espírito tem de se revestir de um corpo temporário para que ele possa aprimorar-se. Alma, para fins didáticos, segundo Kardec, é o espírito encarnado. Só uma questão de definição. No livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, o espírito André Luiz afirma: ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada. Então, o corpo é uma dádiva divina que nós devemos valorizar ao extremo. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Então, vejam bem, ele está falando aqui que o nosso corpo ele é constituído de bilhões de células, né? E que cada célula desse corpo nosso, ele é detentora do nosso sentimento de gratidão e de reconhecimento a eles pela oportunidade de fazerem parte nessa formatação desse corpo. E à medida que a gente zela pelo corpo, que a gente cuida do nosso corpo, nós estamos contribuindo para a evolução no desenvolvimento dessas células embrionárias, que também estão em processo de evolução. Todas essas células também passam por um processo de aprimoramento, de crescimento, de desenvolvimento. Vocês querem comentar alguma coisa até aqui? Perfeito. Tranquilo? O corpo físico, recebemos-lo ajustado às nossas necessidades evolutivas. Então, aqui a gente entra agora num tópico que eu acho que é extremamente importante. Deve, portanto, atender às necessidades do espírito em relação aos objetivos que traz ao reencarnar. Então, a reencarnação, em consenso geral, é a oportunidade que o espírito tem para evoluir. Nós já dissemos isso. Agora, cada um de nós traz consigo algumas necessidades próprias. E esse organismo físico, esse veículo de manifestação, que é o corpo físico, ele vem preparado e desenvolvido de acordo com as nossas necessidades pessoais. Então, corpos possuem particularidades que contribuem para que o espírito possa vivenciar determinadas experiências que lhe são necessárias. Então, o corpo ele é ajustado à necessidade espiritual do espírito reencarnante. Nós temos nas obras de André Luiz inúmeras citações em que os amigos espirituais falam desse planejamento reencarnatório, né? Que os espíritos, eles são, os corpos que serão formados, eles são rigorosamente estudados, né? Existe todo um preparo em cima do futuro corpo que será destinado ao espírito reencarnante, e esses corpos trazem em si matrizes que vão contribuir para que aquele espírito viva aquelas experiências que lhe são próprias. Você quer falar disso? Eu queria... É um assunto muito interessante, né? E muitas vezes a gente sofre aqui, né? Quando encarnados, eu tenho problema na perna, eu tenho problema na vista, eu tenho problema no coração, mas lá no plano espiritual isso foi planejado, como você acabou de falar, né? E foi pedido por nós mesmos, e aqui muitas vezes a gente não consegue compreender por causa do véu do esquecimento, né? E aqui é aquilo ali que vai fazer o espírito evoluir mais nessa encarnação. Então é muito... Quando a gente tem alguma barreira física na vida aí, a gente tem essa consciência que aquilo ali foi desenhado, como você falou, foi planejado, foi estudado e tudo, para que a gente pudesse evoluir. Então, a gente aprender a lidar com as nossas qualidades e nossas limitações físicas para poder usufruir ao máximo delas, das duas, né? E esse conhecimento, ele é tão importante porque ele nos inspira aquele sentimento maior de aceitação, né?
Se eu reencarno com um corpo que traz alguma deformidade, algum traço latente de alguma patologia, esse corpo, compreendido que ele foi desenvolvido para atender às minhas necessidades espirituais, uma vez compreendido isso, o sentimento de aceitação ele surge assim com muito mais naturalidade, né? Quer dizer, aquele traço marcante ele não é obra do acaso, né? No universo não existe o acaso, né? Então, são necessidades que o espírito precisa passar e o corpo vem já preparado para contribuir para aquela experiência. E toda vez que eu vejo isso, eu gosto de dar um exemplo meu. Né? Eu comecei a usar óculos com 14 anos de idade. E adolescente ali, né? Cheio de gozação, zoeira, 4 olhos, Freud, etc. E quando, em 2002, eu tinha 30 anos, eu fiz a operação. E em 2004 voltou. Então durou 2 anos, ou seja, não adiantou nada operar. A programação espiritual ali fez o troço voltar. Então eu uso óculos a vida inteira. É uma necessidade passar, talvez, por isso, né? Necessidades essas vinculadas à lei de causa e efeito, ou mesmo à própria vontade do espírito em corrigir determinadas imperfeições que julguem prioridades. Aí eu peço a contribuição de vocês. Quando a gente fala aí de causa e efeito, né, vinculados às questões de causa e efeito, nós estamos falando de quê, gente? Toda ação tem uma reação. Isso. Quem ia comentar aí? Sim. Está relacionado com o nosso passado, né? De alguma forma, nós delinquimos, não é verdade? Isso cravou no nosso perispírito, a gente vai ver isso daqui a pouco, e isso se reflete no futuro corpo do reencarnante, né? Se manifesta no nosso corpo. Então, essas necessidades ajustadas, elas podem ter origem, ou elas têm origem em vidas passadas, em necessidades de resgates, de expiações ou de provas, a gente passar por aquela experiência. E também, e aqui um dado interessante, e a gente às vezes fala pouco, mas é característico, quando o espírito já tem uma certa condição em que lhe é permitido participar desse projeto reencarnatório, isso acontece no mundo espiritual, André Luiz fala sobre isso, né? Aquele espírito que já tem uma condição razoável do ponto de vista moral, lhe é permitido participar da formatação do novo corpo. E ele pode sugerir, ele pode fazer pedidos. Então, aqui ele fala que também essas modificações físicas, elas podem terem sido originadas do pedido do próprio espírito que vai utilizar aquele veículo, né? Então, pode ser de vidas anteriores e pode ser por solicitação do próprio espírito reencarnante. E aí tem as questões também, né, dá o exemplo do Chico Xavier, de missão, né? Certamente ele não sofreu angina aqui por alguma expiação do passado, foi missão, né? A questão da praticamente cegueira de um olho também, né? Para mostrar para a humanidade que mesmo com carência financeira, com problemas familiares, com problemas físicos graves, ele conseguiu trabalhar na seara do bem aí por 75 anos direto, né? Muito bom, isso mesmo. Então, o perispírito, ele recebe aquelas ajustamentos para as necessidades evolutivas e ele merece, em vista disso, o nosso cuidado. Então, gente, tudo isso para dizer o seguinte, o nosso corpo é uma preciosidade que o Senhor nos oferece, né? Nós temos informações aí, em outras lives, o Geraldinho comenta isso, que a população de desencarnados é muito, mas muito maior do que a população de encarnados, né? Nós hoje somos em torno de 8 bilhões de seres encarnados e somos os seres privilegiados. Deus nos oferece esse veículo de manifestação para que a gente possa evoluir. Então, nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo, no zelo do nosso corpo, e a gente vai responder pelo cuidado que a gente dispensa ao nosso organismo físico ou não, né? Agora, bom, já me adiantei aqui, né? Prestaremos contas pelo mal útil que dele fizermos, porque somos fiéis depositários perante Deus, do próprio corpo físico. Fiéis depositários, então não nos pertence. Assim, a cada existência do plano físico, o espírito se acha preso ao corpo material, pelo seu envoltório semimaterial, o perispírito. Então, nós vamos falar agora
um segundo tópico, que é o perispírito. Então, sobre o perispírito, o laço que prende ao corpo o espírito, no espiritismo se chama perispírito, também dito corpo astral ou corpo fluídico. Então, o perispírito é esse corpo semimaterial que nos circunda, que nos rodeia. Nós vamos falar aqui de algumas características e de algumas propriedades desse corpo. Peri, prefixo grego, que significa em torno de. Então, o perispírito ele está em torno de um corpo físico, ele circunda o corpo físico, né? Mas nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Então, existe um fruto, em torno dele existe esse perisperma. Uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Está claro aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Na viagem astral, sim, exatamente. Nós vamos ver aqui que o perispírito ele acompanha o espírito na erraticidade, né? Quando nós nos desprendemos, por exemplo, por ocasião do sono físico, o nosso espírito se desprende do corpo e o corpo espiritual acompanha junto. Por isso que, ao sermos observados por algum vidente, por exemplo, ele observa a nossa forma perispiritual, tá certo? A definição definição não. O espírito ele é uma centelha divina. Ele não tem forma definida. A forma que se nos apresenta, que é visto nas vidências, são a forma perispiritual. É esse corpo que a gente está falando dele aqui agora, né? Então, conforme a gente viu no estudo dele, vai ser mais ou menos dentro. Isso. Ele vai falar aqui que o perispírito ele é composto de uma energia própria do planeta que nós habitamos. Então, quanto mais evoluído for o ser, esse perispírito ele é de uma energia mais quintessenciada. Quanto mais bruto, mais pesada é essa energia perispiritual. Então, o perispírito serve de envoltório para a alma. Está claro isso para nós, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, ele penetra o corpo em todas as suas partes. Então, o perispírito, ele circunda o corpo físico e ele delineia todas as partes do nosso organismo físico. Ele é um corpo justaposto ao corpo físico. É o perispírito que prende o corpo à alma. Então, vejam bem, isso aqui é importante a gente compreender, que nós temos um espírito, nós somos espírito, uma energia sutil, e nós temos um corpo de manifestação, que é o corpo físico, que é composto de uma energia muito mais densa, muito mais grosseira se comparado à energia do espírito. Então, existe um abismo vibratório aí entre os dois extremos. Então, para que este espírito de energia mais sutil se manifeste em um corpo mais denso, existe a necessidade de um corpo intermediário. Um corpo que não seja nem tão sutil quanto o espírito e nem tão grosseiro como o corpo denso. Então, o perispírito faz esse papel de servir desse elo de ligação, né, entre o espírito e o corpo. Sem o perispírito, seria impossível o espírito se manifestar na carne. É a aparelhagem de matéria rarefeita, formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena. E aí ele define o que é estequiogenética. É a parte da química em que se investigam as proporções dos elementos que se combinam ou dos compostos que reagem. Então, ele é composto de uma energia incomum dentro da nossa ciência oficial, uma energia quintessenciada. Matéria rarefeita significa menos densa, menos pesada. Então, o perispírito ele é composto desse tipo de energia. É organismo delicado, com extremo poder plástico. Modifica-se sob o comando do pensamento. Nós comentamos isso agora há pouco, né? Então, aquele espírito que já tem conhecimento e consegue manipular esta energia perispiritual, ele consegue tomar a forma que ele deseja. Ele pode, ao desencarnar, manifestar-se com a aparência da última encarnação, ou ele pode se apresentar com uma aparência, por exemplo, de uma outra encarnação, né?
que é o exemplo do Emmanuel, bem lembrado. Exatamente o que acontece com o Emmanuel. O Emmanuel, ele se apresentava como Públio Lentulus, o senador romano, né? Da época do Cristo ainda. Ele teve outras encarnações, inúmeras outras reencarnações, mas ele se apresenta sempre com essa aparência perispiritual. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. Olha só, gente, ele está colocando aqui que o espírito, ele toma a forma que ele deseja, né? E que ele pode ser, inclusive, palpável, dependendo assim, do grupo, do corpo mediúnico que se faz presente numa reunião mediúnica. Esses espíritos eles podem se materializar e esse contato quase que físico é possível de acontecer em algumas condições especiais, mas é possível que eles aconteçam. Porém, é necessário acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação, que só a experiência consegue conferir. Então, para atingir isso aqui, gente, é preciso que o espírito tenha uma certa maturidade, né? O espírito tenha atingido uma certa condição moral que lhe permita manipular todos esses recursos, consiga utilizar todas essas possibilidades. Não é um espírito de pouca envergadura espiritual, não necessariamente ele consegue êxito nessas questões que a gente está enumerando aqui, de tomar determinada forma, enfim. Quem quer ler para nós aí? Sendo de natureza semimaterial, é constituído de matéria, porém caracterizada por outro estado vibratório, varia de mundo para mundo. Eu não à toa, você está lendo, porque você já comentou aí, você quer. Você pode completar aí. O que a gente acabou de falar, né? Que a gente está aqui na Terra, que é um planeta ainda no segundo nível, né? De provas e expiações aí, e os planetas mais evoluídos, os seres que habitam lá têm os seus perispíritos mais fluídicos, né? Isso. E o nosso aqui é mais denso. E esse processo ele é tão interessante. Naquele livro O Sublime Peregrino de Ramatiz, ele fala do grande sofrimento do Cristo em tomar uma forma perispiritual que lhe permitisse reencarnar num corpo de carne. Ou seja, um espírito de uma condição angélica, elevadíssima, né? E que para reencarnar num corpo, ele precisou condensar o seu perispírito, né? Baixar o seu padrão vibratório perispiritual para que ele conseguisse se ligar a um corpo de carne. Então, assim, dependendo da evolução do espírito, na medida que ele vai evoluindo, esse perispírito também vai se tornando de uma vibração cada vez mais rarefeita, mais elevada. Cada planeta traz consigo, nas reencarnações, o padrão vibratório perispiritual do orbe em que a gente habita. E o contrário? Isso, essa pergunta é interessante, né? Então, o que acontece? Quando a gente insiste no mal, ou quando a gente tem uma ideia fixa, ou quando a gente alimenta por muito tempo de sentimentos pouco nobres, a gente vai condensando o nosso perispírito e ele vai se deformando de tal forma que ele começa a assumir formas perispirituais que são condizentes com aquele estado íntimo daquele espírito. A gente tem nas reuniões mediúnicas de desobsessão espíritos que se manifestam com formas perispirituais de animais, né? Porque, mentalmente falando, esses espíritos eles estão num padrão vibratório tal que o corpo perispiritual ele vai perdendo a sua forma humana, né? E aí existe a necessidade de um trabalho reverso, né? Um trabalho de auxílio, os trabalhos mediúnicos, eles visam esse auxílio a esses irmãos necessitados, e a partir desse momento iniciar um processo de reversão, né? De abrir a mente, de elevar o coração,
e a partir de então buscar esse processo de retomada evolutiva para que esse corpo perispiritual possa retomar sua forma original. Então, é a mente influenciando na forma perispiritual. Pode falar. Alguém quer fazer um comentário? É como você começou a palestra. Se à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo a condição de manifestar-se daquela forma, né? O contrário é verdadeiro. Perfeito. Quanto mais ele vai se animalizando, ele vai condensando e formando o seu perispírito ao contrário. Que a lei é uma, para cima ou para baixo. E esse processo, ele atinge tal ponto que existem obras de André Luiz que narram, Libertação, por exemplo, fala muito sobre isso, das formas ovoides que determinadas entidades assumem, formas perispirituais, né, que determinadas entidades assumem, por conta desse abaixamento vibratório, né, por conta dessa influência mental mudando a sua forma perispiritual. Silas, deixa eu só... O Geraldinho está fazendo alguns comentários aqui no chat, então vou falar para vocês. Ele já fez o comentário que há 97 anos atrás, em Pedro Leopoldo, Chico Xavier participou de sua primeira atividade espírita cristã. Foi no dia 7 de maio de 1927. E o Geraldinho falou que a primeira aparição do espírito de Emmanuel a Chico Xavier se deu também no dia 7 de maio, só que no ano de 1931, com a aparência física de Padre Manuel da Nóbrega, uma de suas existências. Há exatos 93 anos atrás, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, também de Pedro Leopoldo. Interessante, muito interessante. Não sabia. Você levantou a mão? Quem levantou a mão? Ela aqui, ó. Maitê? Boa noite, gente, tudo bom? Como que é o nome desse fenômeno? Zoolantropia. É esse fenômeno, né, que você acabou de explicar, né, de esclarecer, assim, que muitas vezes, assim, tem pesado, não estou falando no caso específico, não, estou falando no geral, no contexto geral, as crianças, né, quando tem, geralmente, são espíritos obsessores, talvez, que se manifestam dessa forma, né? É isso mesmo? Isso, São espíritos que atingiram uma condição moral de pouca evolução, né? E que se cristalizaram em determinados pensamentos ou em determinadas posturas íntimas que vão atrofiando o corpo perispiritual, né? E aí ele passa a assumir uma forma condizente com o seu padrão íntimo, com o seu padrão vibratório, né? Não é necessariamente intencional que ele tome aquela forma, é porque a sua condição moral vai fazendo com que o seu perispírito se deteriore na sua formação e ele se apresenta com essas formas, muitas vezes chocantes para nós, né? Incomuns. No microfone, por favor, Edu. Mas e no caso dos espíritos zombeteiros, que eles não atingiram um nível moral elevado para eles terem essa capacidade de plasmar a forma que eles querem no perispírito? Eles plasmam a bel prazer. Agora eu quero ter aparência tal para assustar uma criança, eu quero ter aparência Z para poder assustar um adulto. E aí ele plasma dessa forma, mesmo sem ser evoluído moral. Então, como que se dá isso? Há que se entender por espíritos zombeteiros, espíritos também de pouca evolução espiritual, mas não necessariamente espíritos com a mesma condição espiritual desses que assumem uma forma perispiritual animalesca, por exemplo. Os espíritos zombeteiros estão muito mais ligados a espíritos sem compromisso com a causa cristã, né? Espíritos que não necessariamente são maus, não necessariamente têm uma índole negativa, mas que também não têm conhecimento suficiente para compreender o verdadeiro sentido da vida. Então, eles perambulam entre as pessoas, fazendo brincadeiras, criando determinadas situações para gerar sustos e medo nas outras pessoas, e eles se divertem com isso. Então, não necessariamente são espíritos assim vingativos, espíritos de uma energia mais de uma condição moral mais atrasada, entendeu?
mas eles utilizam desses recursos mentais para causar esse tipo de pânico, de medo, e se divertem com isso. Eu acho que o Geraldinho resumiu bem aqui no chat. Ele disse assim: essa capacidade é proporcional à inteligência. A inteligência. Eu acho que é os dois também. Eu colocaria assim, porque a gente vê pessoas às vezes dotadas assim de um saber que não necessariamente moralmente tenham a mesma, enfim, mas o ser humano encarnado ele é inteligente. Você começou a falar, é um princípio inteligente do universo. Se ele é inteligente, ele vai começar a usar isso. O Geraldinho complementou aqui: somente tem a capacidade de transmutar o corpo espiritual espíritos inteligentes, que usam para o mal. Então é o que você falou, né? Escolhe, né? O bem ou o mal, como os encarnados também. Tá certo. Constitui-se de substância vaporosa aos nossos olhos, mas bastante grosseira à vista dos espíritos superiores. Então, veja bem, a gente fala que o perispírito ele é constituído de energia quintessenciada, né, mais sutil do que a do corpo, mas para os espíritos superiores é energia densa, é energia, né, que ele coloca ali, uma energia grosseira, né? Então, depende-se da referência, né? Quando se fala de energia, né, energia densa ou energia sutil, depende de qual referência que a gente está usando, né? Vaporosa o suficiente para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, ela acompanha o espírito, ela é constituída dessa textura vaporosa que lhe permite fazer todo esse movimento, né, se locomover com facilidade na nossa atmosfera. O perispírito é ainda corpo organizado, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com seu peso específico. Então, veja bem, duas coisas aqui que são importantes a gente só ressaltar, né? Então, o perispírito, ele dá forma ao futuro corpo. Então, ele pré-existe a reencarnação. Ele é o molde reencarnatório. E ele subsiste, ou seja, após a desencarnação do corpo, após a desintegração do corpo, ele acompanha o espírito. Então, ele permanece junto, ligado ao corpo, ao espírito após a sua desencarnação. Está claro? Nos mundos espirituais, o espírito usa esse corpo especial como veículo de manifestação. Nós já dissemos isso. O perispírito é extraído do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, aquilo que a gente já comentou em outra oportunidade também, né? Cada planeta, de acordo com a sua evolução, tem o seu fluido cósmico e o perispírito, ele extrai esse fluido cósmico para a sua formação. Então, o perispírito de cada ser é compatível com o orbe que ele experiencia. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudamos de roupa. Então, nós estamos reencarnados aqui na Terra, desencarnamos, estamos ligados à atmosfera do planeta, temos o nosso perispírito. Se a gente muda de orbe, vai para um planeta superior, por exemplo, o nosso perispírito ele vai se moldar à condição vibratória daquele orbe. Então, o perispírito toma uma nova vibração, uma nova energia. Tem algum comentário aí, Geraldinho? Não, Geraldinho só complementou, né, que essas mentes, né, que podem transmutar o corpo espiritual, pode usar para o mal, ou os benfeitores espirituais podem usar para o bem. Perfeito. Agora eu entendi a questão da inteligência, né? A inteligência no sentido de saber usar essa energia perispiritual para tomar forma, né? Operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, quer dizer, se ele passa de um planeta como a Terra para um mundo mais evoluído, Marte, por exemplo, e aí ele atinge uma forma perispiritual condizente com aquele planeta, isso acontece com a rapidez de um relâmpago, é coisa rápida. As funções básicas do perispírito no espírito encarnado são
modelar o corpo físico, dando-lhe o aspecto necessário a cada reencarnação. A gente comentou, né? Ele pré-existe a formação do corpo. E ele registra, aqui, esse item aqui é importante, a gente não comentou ainda. Ele registra todas as ações físicas e emocionais praticadas pelo espírito encarnado, que tenham vínculo com a lei de causa e efeito. Então, o perispírito, ele registra tudo aquilo que se passa em nós, né? Todas as nossas ações, todos as nossas emoções ficam registrados nesse corpo perispiritual. Na verdade, o perispírito é uma interface entre o espírito e o corpo. Então, ele tem um tanto do corpo e um tanto do espírito para fazer essa interface. E ele vai, como uma esponja, um mata-borrão, absorver todas as nossas ações e levá-las ao espírito. E você só conserta o perispírito através da reforma moral. Perfeito, exatamente. Olha só, gente, só para a gente colocar que esse aqui é uma questão que é muito importante e clareia algumas questões que são interessantes para nós no nosso dia a dia. O nosso corpo, a gente disse inicialmente que o corpo físico, ele vem moldado para atender às necessidades do espírito reencarnante, né? E essas necessidades, elas estão registradas, elas estão cravadas no perispírito. Então, quando a gente toma determinadas atitudes na nossa vida, nós gravamos isso no nosso perispírito. E esse arcabouço de registros, ele nos acompanha. Então, numa futura reencarnação, as matrizes da nossa última experiência se encontram gravadas no perispírito e ela imprime no corpo essas características. Então, tudo que nós fazemos hoje, tudo que nós sofremos hoje, é fruto de coisas de outras existências que estão registradas nesse corpo perispiritual. E o que nós fazemos hoje, as conquistas morais que nós estamos buscando através desse conhecimento, através do esforço, do trabalho no bem, por exemplo, traz com que essas matrizes fiquem registradas no nosso perispírito. Então, uma vez perseverado até o fim, diz o Evangelho, né? Numa próxima reencarnação, o nosso perispírito ele consegue imprimir no futuro corpo uma condição compatível com o êxito da encarnação anterior. Então, ele registra tudo aquilo que se passa em nós. Ok? O exemplo disso é aquela nosso lar, né? A parteira, né? Que fazia os abortos. Esse é o exemplo. Perfeito, isso mesmo. Bem lembrado. Ou seja, o espírito encarnado funciona como intermediário entre o espírito e o organismo, governando a formação e o funcionamento deste. É indestrutível. Então, o perispírito ele é indestrutível, mas pode ser lesado até desaparecer pela persistência no mal. Olha aqui o que ele está falando. Nessa circunstância, o espírito literalmente se complica, comprometendo sua própria evolução. Então, pode acontecer de a gente atingir uma condição de decadência espiritual tamanha que esse corpo perispiritual seja lesado profundamente. E as consequências disso são imprevisíveis para o espírito reencarnante. Ele paga um alto preço por isso. O perispírito é sensível ao estado moral do espírito. Então, ele reflete a condição moral, a condição espiritual do espírito encarnado. O espírito, ao desencarnar, quando morre o corpo físico, o que ocorre com o espírito? Espírito e perispírito. O que acontece com ele? Pode falar. No anterior lá, a parte que ele fala. Peraí, Dudu. Aqui? É indestrutível, mas pode ser lesado até desaparecer. O que significa esse desaparecer? É de perder a forma ou de ele simplesmente não existir mais e ficar só o espírito? O que seria essa? Eu já li em obras, eu não me recordo exatamente qual é o livro, talvez até o Geraldinho possa tecer um comentário para nós aí, de que ele vai sendo lesado e é como se uma parte dele, uma parte desse corpo perispiritual, ele se deformasse e ele se desintegrasse. Então, é como se fosse um véu, assim. E aí, à medida que ele vai sendo lesado, parte desse corpo ele se desintegra, ele deixa de existir. E aí o espírito ele fica à mercê
de influências espirituais pouco evoluídas, sem ter essa proteção perispiritual. O perispírito também tem esse papel de proteger o espírito contra algumas influências negativas. Tem algum comentário? O Geraldinho colocou aqui, perder a forma, perde a forma, né? Acho que é isso que o Eduardo perguntou e que ele queria a resposta. Sim. Isso. Perfeito. Isso aí. Então tá. Uhum. Ele vai precisar de nova reencarnação para se reestruturar. O perispírito. Tá, perfeito. Tranquilo? Deu para... Nós temos os universitários aí, ajuda bastante, né? No caso universitário, é o Geraldinho, né, que está aqui no chat. Eu estou apenas lendo as coisas que ele está colocando aqui, as informações que ele está passando para a gente. Então, o espírito ao desencarnar, o que ocorre com o espírito? Sim, e aí ele volta para o mundo verdadeiro, né? Então, tanto o espírito quanto o perispírito, alguém perguntou aí, né? Eles continuam vivos, porém em outra dimensão, extrafísica. O fluido vital, ele retorna à origem, ou seja, ao fluido cósmico universal. Então, é aquela energia que se desintegra e volta à sua fonte inicial. E o corpo físico permanece na matéria de onde foi retirado, decompondo-se e formando outro tipo de matéria. Ok? Quem quer ler isso para nós aqui, por gentileza? Então, vamos lá. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Então, ele faz aqui um desenho, né, da nossa trajetória espiritual, né? Durante encarnações e encarnações, o espírito vai se depurando, ele vai se elevando, ele vai adquirindo conhecimento, sabedoria, vai desenvolvendo moral. Isso reflete na formação de um perispírito também condizente com o seu padrão, né? Até que ele atinge uma condição de plenitude, condição essa em que ele não necessita mais se reencarnar nos mundos materiais, né? Mas isso, o espírito tem que trabalhar muito, né? Então, gente, só para a gente concluir, pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Então, tudo isso que a gente ouviu falar aqui hoje, espírito, somos nós, a nossa essência, o corpo físico como ferramenta de evolução, o perispírito como elo de ligação que proporciona essa possibilidade do espírito se manifestar na carne, toda essa estrutura divina que Deus nos concede, que Deus nos oferece, é única e exclusivamente para que a gente possa desenvolver a nossa condição moral, a nossa condição intelectual, desenvolver a nossa capacidade de servir, de amar ao próximo, né? O mundo das formas, ele possibilita essa chance que nós temos de galgarmos alguns degraus da nossa evolução, desde que a gente aproveite essa possibilidade, né? Essa oportunidade, melhor dizendo. Então, é interessante a gente encerrar com esse pensamento de Kardec e fazendo a nossa propagandazinha aqui, dizer para vocês que nós temos o EXIT, que é um estudo sistematizado que acontece sábado de manhã, de 10h30 às 11h30, tá certo? Nós temos pessoas muito boas aqui que coordenam esse estudo para nós no sábado de manhã e estou convidando todos vocês para virem conhecer esse trabalho, tá bom? Agora a Cheryl vai falar aqui um pouquinho, rapidamente, sobre a evangelização infantil. Então, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui, nós três, representando a evangelização infantil. A Renata está aqui do meu lado, a Paula, e nós estamos aqui trazendo os trabalhos da evangelização infantil das nossas crianças, né? Nós estamos dedicando às mães, em especial hoje, e a nossa mãezinha querida que está aqui
como forma de amor, de agradecimento, né, o nosso trabalho para o Cristo, e que a gente possa trazer as nossas crianças, os nossos sobrinhos, os nossos netos, para estar conosco no sábado. Nós temos junto de nós, né, a Exit também, que possam vir os pais, os avós, pessoas que queiram aprender junto conosco no sábado. Então, sejam muito bem-vindos, viu, gente? E nós temos também uma lembrancinha que vai ser o Dia das Mães, e nós vamos distribuir para todas as mães aqui hoje presentes uma lembrancinha. Mas também não ganhar. Pães, né? Dos pães, é. E feito com muito carinho, porque a gente lembra muito, o Saber Amar, ele é regido pela nossa mãe maior, Maria de Nazaré, e a gente queria passar para vocês essa energia, né, que tem aqui, essa gratidão, todas as mães que frequentam o Saber Amar, e esse carinho, que vocês possam continuar vindo e a gente possa continuar doando alguma coisinha para vocês. Então, é uma lembrancinha que, com muito carinho. Não, eu acho que é isso, a gente está aqui feliz, né, em trabalhar com vocês, de tentar melhorar cada dia, de fazer da melhor forma. E esses aqui são os trabalhos, né, que foram feitos nas aulas da evangelização infantil, e cada aula a gente trabalha um pouquinho sobre um tema, sobre a prece, né, sobre a Mãe Maria, outra da Páscoa também, né, e... Cada aula nós falamos um pouquinho, se fizer atividade conosco. E aqui tem uma mãezinha que está aqui, ó, vou chamar ela aqui, e o filhinho dela, para dar um oi para vocês, para falar sobre a experiência dela aqui no Evangelho Infantil, no Exit também conosco. Essa aqui é a Maitê, que vai estar aqui conosco, e o filho dela, Miguel. Fica, por favor. Ei, Miguel, tudo bem? Tudo bem? Maitê, fala para nós aqui, por favor, a sua experiência conosco. Boa noite, gente. Eu sou a Maitê. Boa noite. Mãe do Miguel, 7 anos, né, Miguel? Dá um oi aí, filho. Oi. E mãe do Davi também, que tem 13 anos e que também participa aqui da casa, vindo também no estudo às segundas-feiras, no estudo da juventude com o João, né? Com a presença dele, uma turma super abençoada, né? Que estamos aqui, os filhos da Sharon, do Silas também, e é uma turminha muito boa, a gente sai daqui com o coração, assim, repleto de luz, de amor, e também com muito amor, né? Ao ver os nossos filhos desenvolvendo, e no caso Miguel, mesmo assim, ele sendo menorzinho, né? Dando conta de acompanhar com muita curiosidade, né, Sharon, né, meninos? Sempre querendo aprender sobre Jesus, sobre Kardec, sobre Chico. E eu acho, assim, que essa é a maior herança mesmo que, de fato, a gente pode deixar para os nossos filhos. Claro que a educação, enfim, mas eu acho que a criança que ela cresce com Jesus, com Deus no coração, com fé, ela é capaz de dar um sorriso, de ser educada, de levar amor por onde for. Né? E eu acho que a gente está no mundo agora, numa transição muito importante, igual foi comentado aqui, né? Que é uma oportunidade divina, que a gente tem muito que agarrar essa oportunidade com todo amor, e justamente pelos nossos filhos, pelo futuro, né? Também de outras crianças, porque são eles que vão fazer diferença no futuro, na regeneração, enfim, em diante. A gente não sabe, né? Como de fato. Mas a gente espera e tem a expectativa de que o mundo cresça repleto de amor. E para isso tem que ter sempre fé e estudar, né, gente? Estudar com as meninas aqui, né, Gabriel? E o estudo. Enquanto eles estudam, a gente estuda. Eles ficam lá na salinha e aí a gente fica aqui com o Silas e com o Marco também estudando no estudo sistematizado da doutrina. Então, gente, muito obrigada.
pela atenção, pelo carinho de vocês. Nós vamos receber o nosso mimo aqui, que possa ser recheado de amor, de doçura, que possamos levar no nossos corações. Jesus nos abençoe agora e sempre. Amém. Pode falar.